A história da batalha do anjo Miguel e Lúcifer no céu é uma narrativa profundamente enraizada na tradição religiosa e mitológica, destacando-se como um dos eventos mais emblemáticos e dramáticos da teologia cristã. Embora não haja um relato detalhado dessa batalha nas escrituras sagradas, essa história tem sido interpretada e imaginada de diversas maneiras ao longo dos séculos. O contexto da batalha do anjo Miguel e Lúcifer remota ao início dos tempos, de acordo com a teologia cristã. Lúcifer, originalmente um dos anjos mais belos e poderosos do céu, tornou-se orgulhoso e ambicioso demais, almejando igualar-se a Deus. Sua rebelião contra o Criador e o seu desejo de usurpar o trono divino levaram a uma grande divisão entre os anjos celestiais. Lúcifer conseguiu reunir um séquito de anjos caídos que se aliaram a ele em sua insurreição. É nesse momento crítico que a figura do anjo Miguel, o arcanjo e comandante dos exércitos celestiais, entra em cena. Miguel é frequentemente relatado como guerreiro celestial de extraordinária coragem e fidelidade a Deus. Ele se tornou o líder da resistência celestial contra Lúcifer e seus seguidores, e assim começou a épica batalha no céu. A representação visual dessa batalha varia em diferentes tradições religiosas e culturas, mas a essência da narrativa permanece a mesma. Miguel e seus anjos leais enfrentaram Lúcifer e seus seguidores rebeldes em uma batalha titânica nas alturas dos céus. Na tradição cristã, a batalha do anjo Miguel e Lúcifer é vista como um símbolo de conflito entre o bem e o mal, da lealdade inabalável a Deus e da rebelião daqueles que desejam desafiar a sua autoridade. A vitória de Miguel representa a supremacia divina sobre as forças das trevas e a condenação eterna dos anjos rebeldes. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos dos céus, caindo para o abismo, que se tornaria posteriormente o inferno, onde eles se tornariam demônios. A batalha do anjo Miguel e Lúcifer também é um dos temas recorrentes na literatura e na arte da cultura popular. Ela é frequentemente usada como metáfora para os desafios morais e éticos que os seres humanos enfrentam em suas vidas, representando a luta entre a tentação e a virtude. Além disso, essa história inspirou inúmeras representações visuais e literárias ao longo dos tempos, desde pinturas renascentistas até obras de ficção contemporânea. No entanto, é importante notar que a batalha do anjo Miguel e Lúcifer é uma narrativa teológica e simbólica, e não um evento histórico comprovado. Ela é baseada em interpretações das escrituras sagradas e nas tradições religiosas, e sua natureza alegórica a torna aberta a uma variedade de interpretações. A história da batalha do anjo Miguel e Lúcifer serve como um lembrete das complexidades da natureza humana, da tentação do orgulho e da importância de manter uma relação fiel com o divino. Além disso, ela ilustra a crença na vitória final do bem contra o mal e da justiça divina contra a injustiça. A batalha do anjo Miguel e Lúcifer nos céus é uma narrativa épica e desempenha um papel significativo na teologia cristã e na cultura ocidental. Ela representa a luta entre o bem e o mal, a fidelidade de Deus e a rebelião contra sua autoridade. A derrota de Lúcifer é um tema central na narrativa na Batalha dos Céus. Essa derrota é frequentemente vista como um símbolo da supremacia divina sobre a força do mal e a condenação dos rebeldes que desafiam a autoridade de Deus. Após a derrota, Lúcifer e seus seguidores são expulsos do céu e lançados no abismo. Essa queda é vista como um castigo divino pela rebelião e uma demonstração da justiça de Deus. O abismo eventualmente se torna o inferno, o lugar de punição para os anjos caídos e os ímpios. A derrota de Lúcifer também simboliza a condenação eterna. De acordo com a teologia cristã, Lúcifer se torna o diabo, o adversário de Deus, e continua a lutar contra o divino, tentando levar os seres humanos para o pecado e a desobediência contra Deus. A derrota de Lúcifer também é vista
como uma representação da vitória do bem contra o mal e da supremacia de Deus sobre a força das trevas. Essa narrativa serve como um lembrete da justiça divina e da importância de seguir o caminho da virtude de Deus. Um fato de que toda criatura jamais poderia se rebelar contra o seu Criador. A soberba que subiu ao coração de Lúcifer é um elemento crucial na narrativa de sua queda e rebelião contra Deus. Conforme descrito na tradição cristã, essa soberba é frequentemente vista como a causa primária da queda de Lúcifer e a sua transformação no diabo ou Satanás. A soberba é um pecado moralmente significativo que envolve um excesso de orgulho e uma alta opinião de si mesmo, geralmente acompanhados de um desejo de se elevar acima dos outros, incluindo Deus. No caso de Lúcifer, sua soberba levou-o a acreditar que ele era igual ou até superior a Deus, uma crença que levou a se rebelar contra a autoridade divina. A narrativa da soberba de Lúcifer é frequentemente associada a uma passagem do livro de Isaías no Antigo Testamento da Bíblia. O versículo 14 do capítulo 14 de Isaías, muitas vezes chamado de a queda de Lúcifer, diz o seguinte: Como caíste desde os céus, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Essa passagem é interpretada como uma referência poética à queda de Lúcifer, onde sua soberba o leva a tentar tomar o lugar de Deus, e como resultado, ele é precipitado dos céus. A soberba de Lúcifer é um exemplo externo desse pecado, pois ele era originalmente um dos anjos mais belos e poderosos dos céus. Sua beleza e posição elevado no reino celestial pode ter alimentado a sua arrogância e levado-o a acreditar que ele poderia governar o céu por conta própria. No entanto, essa crença equivocada o levou à rebelião e, consequentemente, à sua condenação. A queda de Lúcifer e sua transformação no diabo são frequentemente usadas como uma advertência moral na teologia cristã. Ela enfatiza a importância da humanidade, da obediência a Deus e da rejeição do orgulho e da soberba. A história de Lúcifer serve como um lembrete de que nenhum ser humano, por mais poderoso ou belo que seja, pode igualar-se a Deus ou desafiar a sua autoridade. Além disso, a narrativa da soberba de Lúcifer destaca a natureza sedutora do pecado e a importância de manter uma relação de humildade e submissão a Deus. Ele também ilustra a crença de que o orgulho excessivo pode levar à destruição espiritual e à separação de Deus. Em resumo, a soberba que subiu ao coração de Lúcifer é um aspecto fundamental da sua história na tradição cristã, representando o pecado da arrogância e da rebelião que o levou à sua queda do céu e à transformação no diabo. Essa narrativa tem sido usada ao longo dos séculos como uma lição moral sobre a importância da humildade e da obediência a Deus. A Batalha de Miguel contra Lúcifer no céu é uma narrativa épica que transcende a fronteira da religião e da mitologia, oferecendo valiosas lições de vida que podem inspirar e guiar pessoas em suas jornadas pessoais. Essa história, frequentemente relatada na Bíblia, retrata o conflito entre o arcanjo Miguel, o defensor dos justos, e Lúcifer, o anjo caído que buscou desafiar o próprio Deus. A primeira lição que podemos extrair dessa batalha é o